Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Vibração Positiva. Eu sou a Paula Francisco. Eu sou a Carol Pereira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje temos uma convidada perfeita, né, Paula? Perfeita mesmo, é perfeita disso. Uma convidada muito especial, com uma história muito bonita. Eu vou já apresentá-la, é a Filomena Cunha. A Filomena tem 55 anos, né? Nascida ali também no coração do Monte do Estoril. Mãe dedicada de 3 filhos, a Rafael, a Carolina e a Diana. E é uma sonhadora incansável. Ao longo da vida, a Filomena dedicou-se ao cuidado dos outros, exercendo com amor as funções de auxiliar de ação médica e também de assistente de escritório. Sempre guiada por uma crença de que o mundo pode ser um lugar melhor, ela trilhou um caminho de generosidade, empatia e serviço ao próximo. Hoje ela abraça uma nova fase da vida com muito entusiasmo e nós também partilhamos isso com ela. Temos essa honra de partilhar isso com ela. Está à frente de um projeto transformador de turismo para séniores e também recentemente lançou a sua própria marca de joias, uma extensão do seu brilho interior e também da força empreendedora que ela própria é. Divorciada e muito feliz, acima de tudo, Filomena acredita que a vida ainda tem muito para lhe oferecer. E com coragem, fé e um sorriso que é tão característico da Filomena, ela é prova viva de que nunca é tarde para nós começarmos de novo e vencermos. Esta conversa vai ser entusiasmante e eu acredito que não é preciso chorar já. Não vamos chorar. Não é preciso chorar. Claro. Mas sim, a Filomena realmente é daquelas pessoas que a gente conhece e gosta. Filomena, eu sei que tu regressaste há pouco tempo de um país onde tu estiveste muitos anos. Como é que foi esse regresso? Olha, em primeiro lugar, muito obrigada a vocês as duas e com cada uma de vocês eu tenho uma etapa diferente na minha vida. Muito obrigada por me terem convidado. E sim, eu tive 15 anos na Holanda e foi lá que foi o despertar de muitas coisas. Onde eu trabalhei, onde eu evoluí e onde eu cheguei à conclusão que era possível ser mais do que aquilo que eu era. Boa. Nós já tivemos a oportunidade de partilhar algumas coisas. Sei que neste momento estás com um projeto novo. Aliás, tens 2 projetos em andamento. Umas coisas bem curiosas. Bem diferentes. Bem diferentes. O Turismo Sénior, que é um projeto bastante maior, não é? Que está no andamento, não é? Está no processinho dele, não é? E a tua marca de joias, queres falar já um bocadinho sobre essa, que é aquela que está assim mais... Olha, a marca de joias foi um desafio que me foi colocado por a nossa Susana Ribeiro, não é? Há de ser. E foi ela que me desafiou para isso, porque eu estava aqui a tentar organizar as minhas coisas para o retiro para séniores, ou turismo para séniores, que será melhor dizer assim, e ela achou que me deveria desafiar para este projeto, no qual eu aceitei, claro, para já, porque eu adoro roupa, eu adoro as joias, eu adoro bijuteria, e sim, estou num princípio ainda. Vamos fazer o lançamento dia 10 de maio, se eu não estou em erro. Ainda vão receber o convite, claro. Obviamente. Obviamente. Não espero menos do que isso. Mas sim, foi um desafio e também estamos à procura de fazer e desenhar as próprias joias, que é esse o próximo desafio também. Olha, sim. Tenho dicas de um designer maravilhoso de joias. Pronto, então tu, como sempre... Falar nisso até mesmo lá fez o podcast. Eu não sabia dessa parte, mas assim, já veio que na minha cabeça uma pessoa que depois eu te indico que eu acho que vai ser perfeito. É uma maneira. Como sempre, vamos agora. É fascinar. Muito bem. O que tu estás a usar é da tua marca. Já agora, qual é o nome da marca? É o Trevo. Trevo, joalharia, perfumes. Também porque o perfume também é uma novidade que terá para breve. E então a Susana achou por bem enquadrá-lo já na joalharia também, que é para depois ficar tudo em conjunto. É perfumes, são joias e lingerie. Pronto, esse é o terceiro desafio. E começámos a semana passada a divulgar a Romance. Vai sair já nas minhas redes sociais também esta semana. E sim, eu sou a distribuidora da Romance. Para quem não sabe, a Romance é uma marca de lingerie que vem do Brasil.
Sim, é brasileiro. É brasileira. É brasileiro. Fiz a minha encomenda. Ah, isso é verdade. Já lá está agendada. Já fiz mesmo. Não, brasileira e gaúcha. E que é pronto, temos isso frisar isso. Puxa. Chica. Mas eu acho legal. E a gente está falando de conexões, né? E de network. Porque quando a gente criou o podcast, a nossa ideia não era falar de terapia holística, do holismo. Porque o holismo, ele abrange relações, ele abrange conexões, ele abrange energia. A gente entender o outro, né? E mostrar que as conexões são energias. E o dinheiro, né? Que as pessoas têm medo de falar do dinheiro. Dinheiro é energia. Tu faz a roda girar. O dinheiro hoje está comigo, amanhã está contigo, amanhã está com A, com B, com C. E é fazer o dinheiro girar. E o trevo, né? Tem aquela coisa mística da sorte, o trevo de 4 folhas. De onde é que saiu a ideia do nome trevo? O trevo saiu. Eu sempre disse que o trevo me iria acompanhar no turismo para séniores. Eu, aqui há uns tempos atrás, imaginava o turismo para séniores com umas dimensões e com a ajuda da nossa Susana, não é? Mais uma vez, o turismo começou a ter umas dimensões completamente diferentes e estou muito feliz por isso, já com alguns investidores também. Isto sugeriu por uma... Vocês vão me fazer chorar. Porque tenho os meus três... um patrocínio. Eu tenho os meus 3 filhos, e o Rafael, a Carolina e a Diana, e existe o João, que eu considero o meu filho também, não é? Óbvio. E existe uma foto que foi tirada a pensar neles os 4, com um coração de aquela pedra branca que tu tens lá, que nunca sei o nome da selenite, e eles estão com a mão esticada e fizeram o trevo, portanto fizeram a união das mãos deles em forma de trevo, e aquilo sempre esteve na minha mente e vai continuar assim, embora que a história já seja um bocadinho diferente neste momento, mas vai continuar a versão do trevo e vou levá-la comigo com toda a certeza. E de onde é que saiu a ideia do turismo para séniores? Bom, eu trabalhei muitos anos no Hospital de Viseu e é auxiliar da ação médica, e eu comecei pelas enfermarias, e nas enfermarias via-se a tristeza de ver as pessoas idosas abandonadas pelos próprios filhos. Ou seja, se era Natal ou passagem de ano ou eles iam de férias, eles não respondiam às chamadas do hospital e eles deixavam os pais lá, não os iam buscar, porque eu achava que aquilo era um incómodo para eles. Não podiam ir de férias porque o idoso ficava a precisar de cuidados, não é? Em casa, e eles assim iam estragar as férias deles. E eu sempre sonhei um dia ter algo para cuidar dos idosos. E se bem que eu estou muito feliz, porque na verdade, e derivada à vida e pelas etapas que eu passei na minha vida, nunca esperei chegar até aqui. Mas estou muito feliz por isso e eu quero fazer muitas pessoas felizes naquele turismo para séniores. Eu vejo que no Brasil, minha visão do Brasil é porque eu não consigo ter ainda uma visão plena de Portugal. Mas lá no Brasil, isso que tu me falou me reflete muito das coisas que a gente vê, né? Do idoso. E às vezes o idoso ele é o provedor, né? A gente está falando lá atrás, né? E aí, de repente, não tem mais espaço para aquele idoso dentro da sua própria família. Exatamente. E aí aquele idoso, de repente, ele é colocado no Brasil chama de clínica ou de asilo, né? Clínica é para quem tem dinheiro, grana, né? Que tem poder aquisitivo, e asilo são para os que não têm. E aí a minha avó teve que ir para uma clínica, porque, enfim, é aquilo que a gente fala. A gente tinha uma condição financeira, então a gente colocou ela numa clínica que era muito com enfermeiro, com hidro, elevador para ir para o quarto, todas aquelas questões lá no Brasil. E aí eu lembro que minha avó teve 16 netos. Eu tô falando, tirando os filhos, tá? Mas eu tô falando 16 netos, criou praticamente todos.
né? E mais os bisnetos. Mas tô falando de netos. No final das contas, quando a minha avó foi, ela ficou acho que uns 3 anos em clínica, quem ia visitar eram uns 4 netos. Eu tô falando de 16. Sim, isso é o que acontece muito mesmo aqui em Portugal. E eu acho que o ser humano hoje em dia esquece que se nós fomos bebés um dia, foram os nossos pais que cuidaram de nós. E todo este caminho que nós temos, com o passar dos anos, vira ao contrário, não é? Os nossos pais viram crianças e os nossos pais precisam de nós. E porquê abandoná-los se eles estavam lá quando nós precisávamos deles ou quando eles nos ajudaram a crescer e nos ajudaram a ser alguém? É Não cuidar deles. mas com muitas mentalidades. Sim, claro que sim. Tens noção de que te vais encontrar também isso. Sim, estou preparada. Porque eu acho legal quando a Filó me explicou toda a estrutura. Eu achei muito legal porque vai ter várias coisas que normalmente não tem, né? No básico, né? Como é que se chama mesmo aqui em Portugal? Nos lares, né? Para sêniors. Que não tem, acho que nem no Brasil. No Brasil tem só aqueles muito uou, né? Mas assim, o teu projeto, né? Hoje tu tá captando também, tu já tem alguns investidores, Sim. mas tu também tá captando outros. Qual é a ideia disso? Neste momento, eu penso que nós vamos ficar como estamos, porque acabámos também de saber esta semana que há uma pessoa que está 100% pronto a caminhar comigo, não é? E acho que, e com a ajuda da nossa Susana para nos encaminhar mais uma vez, eu acho que sim, acho que vai correr tudo muito bem. Entretanto, temos outras pessoas envolvidas. Além do turismo para séniores, há todo um conceito que se vai implementar no sítio, as atividades, a agricultura, ali uma estufa para haver atividades para as senhoras, para os senhores, e com o desenrolar vai haver outras atividades e outras coisas giras para eles fazerem também. Eu já percebi que no teu projeto te preocupas-te muito pela utilidade da própria pessoa. A pessoa sentir-se útil, não se sentir Um objeto. um objeto, sim, a bem dizer. Exato. É manter uma vida normal dentro de uma normalidade possível, não é? Porque se entrares dentro de um lar, como lhes chamam, lar, tu entras dentro de uma sala onde estão 20 ou 30 idosos, como eu sei de um especificamente, e eles estão pura e simplesmente a olhar uns para os outros, olhar para uma televisão o dia todo, sem atividades, sem se mexerem. E se tu ficares todo o dia sentada numa cadeira, Claro. vais cada vez tendo menos possibilidades de te mobilidade. mexer, de te mobilizares, de ter uma Mentalmente. atividade, de mexeres com as tuas mãos, fazeres algum tipo de atividade, e isso a mim revolta-me muito. É isso que eu não quero. E que cada pessoa que entre ali tenha sinta-se em casa, mas com outro tipo de acompanhamento. Quero que se sintam como se estivessem na própria casa, que sejam acolhidos, que sejam respeitados. Quem sabe a sua própria mobília e os seus quadros pendurados na parede, as suas mantinhas, porque para uma pessoa que tem ou 70 ou 60, ou depende qual é a idade que nós vamos começar, a pessoa tem que se sentir em casa. E se vai para um sítio, para um retiro para séniores e que tenha umas mobílias diferentes, já não é a mesma coisa. Por melhor que a gente os trate, eles já não se sentem da mesma maneira. E eu sei que há um conceito muito bonito sobre isso, e eu tenho esse, que é exatamente isso. É manter ali aquele espaço especial deles, acolhedor. De saber que eu tenho a minha mobília, eu tenho os meus quadros, eu tenho os meus netos pendurados na parede, os meus filhos. Porque às vezes há casos que os filhos não podem mesmo ter, mas ajudam, vão visitar, estão ali no dia-a-dia a acompanhar, sentir a família. Eu acho que isso é muito importante para essas pessoas. Tu também já vês com o conceito de uma Holanda, não é? Que tem uma parte nessa área, e eu conheço também da Suíça também, em que eles têm os seus próprios apartamentos. Exatamente. Exatamente. As pessoas que ainda são autónomas, eles conseguem cozinhar no seu próprio apartamento, mas se não querem, eles podem sair e podem ir à parte do restaurante,
e comerem, conviverem com todos, e quando quiserem voltam ao seu apartamento. São acompanhados também diariamente, a limpeza do seu apartamento, mas é uma coisa que dá muito mais conforto. Eu acho que acolhe, né? Acolhedor, exatamente. É. E saberem que alguém se vai lembrar deles 2, 3 vezes por dia e vai passar e vai saber se eles estão bem, mesmo que eles estejam muito bem de saúde e que se possam mover e no seu dia-a-dia seja completamente normal, mas ali um bocadinho já mais sobre vigilância. Sabe que eu me lembro que a minha avó, quando ela estava na clínica, eu fiquei um tempo fora e aí eu voltei para Porto Alegre e fui visitar a minha avó. Aí eu liguei para o Nordino e falei, porque precisava de autorização, né, para poder tirar ele daqui. Falei, eu vou buscar a avó, tu pode autorizar, porque o Nordino quer o responsável. Ele que bom que tu vai pegar, porque eu não vou conseguir pegar a avó. Então quando eu voltei, a gente foi revezando. E eu lembro que eu fui buscar a minha avó e a minha avó, falei, oi, vozinha, tudo bem? E ela, minha irmã, bem séria, né? Lembrou que eu existo? Eu falei, vó, eu tava fora. Ela, tá, não, eu sei, minha filha. Falei, vim te buscar, né? Ela, então tá. Eu botei, o enfermeiro me ajudou a colocar ela no carro. E aí eu fui passear com ela. Falei, vó, onde é que tu quer ir, né? Aí eu quero ir cortar o cabelo. Aí eu falei, daí eu levei ela na cabeleireira dela, que ela gostava daquela cabeleireira. Aí eu falei, e agora? Minha avó, gaúcha e colorado. Quero ver o nosso time. Aí a gente passou na frente do estádio. E claro, não tinha como descer. E aí eu falei, tá, e agora, vó? Quero comer um sorvete. E ela gostava muito de sorvete do McDonald's. Então eu levei ela para comer um sorvetinho do Mac. E eu me lembro quando eu deixei ela lá de volta, que aquilo ali para mim foi impactante, assim, né? Porque quando a pessoa vai para a clínica, não é uma decisão nossa, né? Não é uma decisão, é a decisão dos filhos, né? Eu era a neta ali, né? Naquele momento, e dos netos mais velhos, enfim. E que por acaso eu e o Medino nós éramos contra, mas também a gente não tinha como cuidar e não tinha mais como, por mais que ela tivesse 2 cuidadoras em casa, não tinha mais a mobilidade para ficar. E aí eu me lembro que quando eu larguei ela, para mim foi muito difícil, por mais que eu soubesse que ela estava muito bem na clínica, e depois a gente comemorava o aniversário dela lá, final de semana tirava-se ela, ou às vezes dia de semana, para ficar conosco. Mas eu me lembro do cuidado das pessoas ali, era muito importante, porque eu vi que ela estava feliz ao mesmo tempo ali. Mas eu me lembro de uma cena que a gente olhou uma casa, era um lugar grande, assim, a clínica, e estava no pátio, assim, no solzinho, comendo bergamota, que é a clementina de vocês, a gente chama de bergamota. Comendo a bergamotinha, ela olhou assim, numa outra visita, ela falou assim, como é que tá a minha casa, hein? Minha casa já tá assim, destruída. Aquilo ali, pra mim, foi muito lá dentro, assim, sabe, que porque ela já tava assim, tipo, eu não vou falar um palavrão, mas Sim. E aí eu pensei, cara, o que passa na cabeça do ser humano, porque foi aquilo que tu falou, ela construía uma vida, ela lutou, e de repente ela até dela perguntava, eu lembro, enfim, senão vai entrar em guerra de família, né? Mas assim, eu lembro que ela perguntava de algumas pessoas, falei, pois é, né, vó? Nunca me via mesmo, não vai fazer diferença. E aí a esperança dela era que as pessoas só estivessem ali no enterro, assim, se estiver chorando no meu enterro, tu dá uns tapas, ou tu põe pra fora. E aí eu lembro quando ela morreu, mesmo, né? Cara. E aí eu me lembro, eu falei, poxa, mas tu podia ter coisas de família. Não vamos. Não, mas não é, mas é que a gente tá resumindo aqui, né? Mas é isso que a Filó falou. Da pessoa se sentir útil, da pessoa se sentir acolhida, porque às vezes a pessoa tem uma história de vida maravilhosa e de repente, às vezes não é que ela não tenha mais espaço, mas é que a gente não consegue por causa do ritmo, mas também às vezes as famílias colocam lá. Sim. E nunca mais. E aí talvez é o teu business, é o teu negócio, mas também
é tu entender o momento de cada pessoa ali, entender a história. Porque quando a pessoa chega ali, ela não chegou porque às vezes ela é uma pessoa má. Não. Não, exatamente, claro que não. Há várias situações, eu não sei qual é que são as situações que tu vais ter lá do teu retiro, porque há situações mais complicadas, não é? Que acabam por ir para certos sítios, não é? Nomeadamente residências e tudo mais. Agora, tu ali, inicialmente, serão pessoas mais autónomas, não é? Sim, neste momento estamos a planejar isso mesmo, até porque temos também para ter parcerias com a Holanda e com a Inglaterra, para trazer pessoas que querem vir à Rota do Sol e estar no nosso país quentinho, não é? Mas pronto, isto é tudo uma questão de marketing para poder chegar onde queremos chegar. Rota do Sol é porque o nosso Portugal é bem quentinho, a Inglaterra e a Holanda não têm. Conhecido como, sabe, no Rio Grande do Sul tem uma Rota do Sol também, que é quando tu sai da serra e tu vai pro mar. E aí o nome da estrada é Rota do Sol, por isso que eu fiz a pergunta, porque eu não conhecia a Rota do Sol aqui. Né? Então é isso, mas depois é chegar onde queremos chegar, depois de... Uma vez que também não é muito fácil em termos de burocracias com o nosso Portugal para chegar a um retiro para séniores, para quem precisa diretamente, tem que se contornar aqui algumas situações. E, portanto, vamos começar por a parte que nós sabemos que é viável logo à primeira. Ok. Eu queria que tu dissesse uma coisa, que eu já sei, mas eu gosto de ouvir a resposta dela. Que dia tu faz a tua volta ao sol? Eu faço no dia dos meus anos. Que dia é teus anos? A data? 25 de dezembro. Ela não é um presente da vida. É um presente. Não, presente. Mas eu queria entender a capricorniana, que é pé no chão. E aí, quando a gente faz os mapas, né? Porque a gente não pode fugir um pouquinho do nosso holismo, né? A capricorniana, que tem a lua em gêmeos, então, ou seja, pensadora, planeja as coisas dela, uma personalidade que vai atrás do que quer. Eu sei um pouco da tua história. E essa tua curiosidade em aprender, entender, de onde é que tu foi tirando isso? Porque é muito do geminiano. Aí a gente entra no ascendente em Libra. Libra, sim. Que é o ar, que é a leveza. Porque tu é uma mulher grande. Perante mim é grande, né? Porque eu sou uma mini mundo, né? Eu sou 1,5 metro de pessoa. Somos, né? Sou mulher e eu falei, Paula, a gente vai ter que ver uma roupa legal, porque assim, ó, a Filó é um mulherão, temos de 2 metros. Quando eu me ponho um salto, eu fico uma anã, fico de bengala. Hoje não escolhi os saltos, então. Olha, que eu não escolhi. Isto é pequenino, a maior. Eu digo, tu botar um tênis, ó, que é alto. E aí, e é muito legal, né? Porque ela tem um Mercúrio em Sagitário. Pensamento expansivo, que expande, né? Que pensa diferente, que sai fora da caixa. Onde é que tu foi tirando essa Filó? Olha, hoje olhando para trás, eu acho que eu sempre fui assim, mas só que eu não tive alguém que me ajudasse a que eu tirasse cá para fora tudo isto que eu tinha. Eu sei que normalmente, e agora com as coisas que tenho aprendido, que nós somos o que nós queremos, mas eu tenho que admitir que aqui há uns anos atrás eu não era o que eu queria. Eu não podia ser o que eu queria por vários motivos e como eu costumo dizer, eu só precisava que o banco se abrisse e me dissesse, toma lá este dinheiro e faz tudo aquilo que tu queres. Eu acho que até vocês iam ficar espantadas ainda mais do que aquilo que vocês já sabem. Mas sim, e eu também tenho aprendido muito agora. Com a Mais Negócio também, não é? Porque foi lá que eu também conheci pessoas que hoje me acompanham e que me têm estado a ajudar a crescer, não é? E a verdade é que o mundo empresarial é um mundo completamente diferente daquele que eu estava habituada a viver em termos de sabedoria, de aprendizagem, porque há muitas coisas que se vai aprendendo uns com os outros. E isso é uma daquelas coisas que eu tenho absorvido muito bem, de quem falo, eu escuto um bocadinho aqui, um bocadinho ali.
E acho que quem quer crescer pode mesmo caminhar sozinho quando encontrar as pessoas certas para ajudar a caminhar. Por isso é saber dar ali a volta e dizer: oh, mas eu já tinha pensado nisto, mas eu achava que eu não era capaz. E essa é aquela parte que, quando nós encontramos algumas pessoas no nosso caminho e que nos fazem ver que nós somos capazes de fazer tudo o que nós queremos, nós conseguimos lá chegar. E o que tu é capaz de fazer hoje? Eu hoje sou capaz de fazer tudo. Tudo? Tudo. E o que é que ainda te pode travar? Agora, neste momento, nada. Gostei. Gostei. Para aprender. Eu vi mais uma coisa aqui. Teu número de destino é o 8. Determinada, voltada para o sucesso material. Personalidade 7. Tu analisa e tu busca conhecimento. Número de alma 1. Espírito independente. E é inevitável falar sobre isso da numerologia. Tu tá no teu ano 9. A gente tá indo pro ano, ou seja, 2025, a gente vai entrar no teu ano 1, que é o recomeço. Então a vida ela é feita entre 7 e 9 ciclos. Tu tá deixando para trás toda uma filó, que tu já vê nessa transição. Para esse teu ano novo, para essa nova filó que vai renascer, que já tá renascendo aos pouquinhos. O que tu imagina para ela nessa nova fase? O que tu quer para ela nessa nova fase? E assim, eu tô falando muito na terceira pessoa, porque vocês não notam, mas vocês falam na terceira pessoa. Sim. Que é muito engraçado. E às vezes eu falo já na terceira pessoa. Estás a aprender algumas coisas. Também já aprender. Estás a aprender. Omelete. Não vamos rir agora. Já contámos a história da omelete. Mas o que te espera para ti nesse teu novo começo? E aqui a gente... Eu sempre falo muito isso, eu e a Paula, que o nosso passado nos define, que a gente não vai falar de passado, a gente tem que falar de futuro. Mas ele define quem somos e o que não queremos para a nossa vida. Né? Eu sempre falo, e a gente já conversou essas situações, eu volto às vezes para a menina da Pereira Neto para entender o que eu quero e o que eu não quero daquela Carolina, e o que eu quero daqui para frente. E a Filó, o que ela quer daqui para frente? O que é que eu quero? Eu quero ser uma grande empresária e quero mostrar, além de mostrar a outras pessoas, quero mostrar a mim própria que afinal nunca é tarde para começar, nunca é tarde para nós realizarmos os nossos sonhos e que nós temos muita força dentro de nós e nós somos capazes. E a Filó mãe? E a Filó mãe? A Filó mãe é... Eles já cresceram, não é? O Rafael já tem 27 anos, a Génias 24 e eu vou estar sempre atenta. Às vezes a gente fica um bocadinho atrás dos bastidores, porque ainda para mais o Rafael já vive com a namorada há muitos anos, mas eu estou sempre atenta, não vou lá interferir. Eu acho que nós somos sempre umas mães babadas, sempre, não é? E eles são sempre os nossos menininhos e as Génias também, mas estou sempre atenta. E quero muito que, em breve, pelo menos os dois estejam a trabalhar comigo. É a maternidade dando retorno. Depois tu fala de mim. Eu depois vou falar nisso daqui a uns anos. Deixa o Luquinhas. Deixa o Lucas crescer. Deixa o Luquinhas crescer. Mas isso é legal, né? Porque assim, a gente mostrando, eu acho que é sempre necessário a gente entender quem somos, né? E o que é a espiritualidade, mas a tua conexão com Deus te fez nessa transformação? O que ela te ajudou nisso? Eu fui uma pessoa que vivi muitos anos atrás da sombra de alguém. Uhum. E eu, por mais que eu quisesse sair, eu demorei muitos anos a sair dessa sombra. E eu hoje, e como eu costumo dizer, o meu sexto sentido é bastante apurado. Sabes? É que dás uma... E terapeuta também. Não.
E costuma-me dizer, ou tu aceitas ou um dia vais tropeçar e vais ter que aceitar de vez. Ou a vida Não é- se divertir. Não é essa a questão, é uma questão que é um mundo que eu e a Paula já tivemos a oportunidade de falar sobre isto. A Paula nem sequer sabia que eu tinha o primeiro nível de barras de Axel. Eu nunca digo a ninguém porque eu sei que se ela estuda para fazer todas estas terapias é porque ela precisa de o seu salário e precisa daquele espaço maravilhoso que ela tem, mas eu não vejo essas coisas para mim. Porquê? Porque eu não as quero continuar. Eu fiz porque estávamos acho que na altura que eu fiz até estávamos ali na pandemia e estávamos ali um bocadinho mais... Sim, tu falaste-me, foi online. Pronto, até foi online e tudo. Eu gosto de ter conhecimento e eu pergunto-te e digo-te coisas, e a Paula é a mesma coisa, mas não é uma coisa que eu queira para mim. Eu vejo isso de outra maneira, porque também não é um mundo que eu quero seguir. E como não é, eu tento me resguardar um bocadinho aí dessa parte espiritual, que é ficar assim um bocadinho à margem. Mas é claro que eu gosto muito e tenho coisas que eu gosto muito de saber. E eu própria, às vezes, sei o que vai acontecer. Mas eu te pergunto, nossa, todo mundo foge dessa, foge dessa resposta. A gente tá E eles eles vão lá no Brasil, voltam, e enrolam, dão uma volta no mundo, vão de novo, né? Vamos outra vez? Ó lá. A minha pergunta é, como é que tu faz para encontrar a Filó na conexão tua com Deus, com o universo, ou seja, no que tu crê, na tua energia? De onde é que tu tirou essa força da Filó hoje? Quando tu passas, e tu também já passaste de outra maneira, e a Paula também, e vocês também são a prova disso, que se nós viemos de um sítio escuro, nós aprendemos a sair devagarinho, umas saem mais rápido do que outras saem mais devagarinho. E quando tu chegas ao meio século e tu dizes assim, ou eu disse assim, que é para não falarmos na terceira pessoa. Gostei, tiveste bem. E quando eu cheguei aos meus 49 anos, eu disse, quando eu fizer 50 anos, isto vai acabar. É a virada e a força que muitas vezes eu tentei sair e eu nunca consegui. Talvez o medo tivesse tomado conta de mim durante muitos anos. E eu disse, aconteça o que acontecer, eu estou decidida e assim aconteceu. Faltava 2 meses para eu fazer 50 anos e eu bati com a porta e comecei tudo de novo ao fim de 35 anos. Eu sempre brinco, esse dia eu estava conversando que eu tenho 43 anos, né? De idade. Mentalmente, 20. Eu falo tranquilamente isso. Mas eu sempre olho isso e eu brinco, né? Com 43 anos a gente tem mais retrovisor do que frente. E é inevitável isso, né? E não tô dizendo que pessoas com... Minha tia tem 80 anos e adora ir para um cassino, tomar a cervejinha dela e o Campari dela. Eu acho maravilhoso isso. Só parou agora porque teve um problema de saúde. Mas assim, ela é ativa. Porque eu me lembro que uma mulher de 40 anos, quando eu tinha 10 anos, era uma senhora. Né? Hoje uma mulher de 40 anos é uma guria, uma princesa. Uma mulher de 50, a minha madrinha tem a mesma idade do que tu, né? Então assim, vocês estão no auge, e brinca e faz festa junto, e não tem, é diferente. A gente, uma mulher de 80 anos é diferente. Então, e eu acho isso legal da gente se renovar, porque uma mulher antigamente de 40 anos, uma mulher de 50 anos, morreu para a vida, né? Chegou 30 com a angina no Brasil, balzaquiana, morreu. Se tu não casou, tu virou uma solteirona, uma titia. E a sociedade, ela nos impõe isso, né? De tu ser, às vezes, uma mulher que se tu tem... tu te separou com 50 anos. Não deu certo, não prestava, a tua vida acabou. Sabes o que é que eu penso? Sabes o que é que eu penso sobre isso agora? Eu um dia espero que apareça aquela pessoa que vai me aparecer. Que me ajude a fazer o resto do percurso que eu quero. Mas há uma coisa que eu aprendi.
Se nós nos amarmos a nós próprias, nós só precisamos de alguém para nos complementar, mas não para nos fazer feliz, porque feliz nós já somos connosco próprios. Não, e a gente já é completa. Isso já ninguém nos tira, porque se nós chegarmos até aqui e se nós mudarmos tudo, todos aqueles padrões que nós tínhamos negativos, e se tu sais daquilo ali e tu dizes, uau, eu sou capaz disto, eu sou capaz daquilo, então vamos à luta, bora procurar quem nos pode ajudar para dar a volta e vencer. Eu acho que não tem idade para ti. Não. Acho que a Filó Eu acho que é um caso- molhado, né? Eu acho que é um caso bonito de mostrar, porque a Filó tem 55 anos, não é? Ela não esconde isso de ninguém, pronto. E realmente não é necessário nós pensarmos que é preciso ter idade para. A felicidade está aí para toda a gente, não é? Tá. Independentemente da idade, seja 50, seja 60, até seja 70. 70, todos podemos ser felizes. E eu acho que isso é tão importante, e às vezes o que mais me faz dó, vamos falar assim, ou me traz alguma tristeza, é ver pessoas que passam uma vida inteira sem saber o que é felicidade. Olha, eu fui a um evento, tu conheces o Ricardo Mendonça, e tínhamos umas 6 mulheres e juntámos todas à hora de jantar no hotel e estávamos a comer, e então elas estavam-se a perceber da minha história, e uma delas olhou para mim e disse-me assim, há quantos anos tu estás mesmo separado? Eu disse, há 5. E ela disse-me assim, não é possível. E eu disse, como assim não é possível? E ela, tu estás muito solta, tu estás muito... E eu respondi-lhe assim, eu não sei quanto tempo vou viver. E se eu enfiar a cabeça debaixo da areia, eu não vou saber o que é que está de bom lá fora, por isso eu não tenho tempo para mim. O dia é hoje, né? O dia é... Tu não... O meu avô dizia uma frase que é horrível, mas dizia, para morrer basta estar vivo. Então, assim, tu acordou, obrigado, Senhor, mas não sabe se tu vai estar bem pro almoço. Então, assim, claro, tudo dentro. Tudo dentro da normalidade, não é? Exatamente. Mas tu entender o que está acontecendo, eu acho que é legal tu saber transformar a tua vida e fazer do limão uma limonada, como a gente brinca no Brasil muito, entender que a tua vida é agora, a tua transformação é agora. O lema da nossa empresa, do nosso podcast, é a tua transformação começa aqui. E é nesse momento, nesse exato minuto. Então, assim, a vida é o hoje, é o agora. Não dá... Óbvio que tu tem que pensar no amanhã, mas assim, o amanhã talvez ou nunca. Mas também, se nós nos metermos numa cama a chorar, num sofá, a chorar, nunca. a gente o que é que vai conseguir? Nada, que a vida ainda piora ainda mais. Portanto, todos os dias é um dia de uma vitória, de uma sabedoria, de uma aprendizagem, e nós temos que ir mais à luta para continuar a ser felizes. E eu queria, para a gente ir encerrando, que tu dissesse o que tu diz hoje para as pessoas que um dia duvidaram de ti, da tua capacidade de transformação. Obrigada por eu terem feito, senão eu hoje não era a mulher que sou. Dirias a alguém que estivesse numa situação difícil, o que é que tu dirias? Quem não acreditasse, que não visse Que não é possível. Há saída para todos. Temos que acreditar que nós somos maiores que qualquer coisa à nossa volta. Eu vou ser um pouquinho malagueta. Vou ter. Ela tá dizendo que vai me bater, gente. Aí, mas eu não tô falando do lado de trás. Uhum. Eu não tô falando do lado de trás. Lá de trás, agora? As pessoas Já passaram a ter. tô falando da Filó empresária. Tô falando dessa mulher. Lá de trás, passado, quem vive é museu, graças a Deus que tem histórias. Exatamente. E tô falando de agora, quem duvidou da Filó empresária. Dessa mulher que tem essa potência, desse número 8 que é... Não faço palavrão, porque pode cair depois o vídeo. Exatamente. Mas vocês entenderam. Pra essa mulher... E eu não sou babação de ovo, porque tu sabe muito bem que eu falo isso pra ti. Eu sou muito direta e reta no sentido do que eu gosto e do que eu não gosto. Mas dessa mulher hoje que tá com a sua trevo cada vez mais decolando, com o seu turismo para sênior pronto já para começar a rugir os tambores.
que tu diria para essas pessoas que duvidaram disso? Que caminhem ao meu lado e que cresçam. Olha, Tá bom, isso é a filozinha capricorniana. eu tô contigo. Também, graças a Deus. Bem, eu acho que estamos aqui a terminar hoje, não é? Sim. Nós temos um presente também para ti. E isto veio muito a propósito do último fim de semana que passámos também juntas. Muito bem. Que foi muito divertido. Foi verdade, é divertido. verdade. Foi Sempre muito bom. Então nós temos aqui uma recordação que espero que ainda não tenhas. Também muito boa dentro daquilo que nós falámos. Eu já dei uma desfolha dela porque tive curiosidade de ver. E é realmente uma história. Eu espero que tenhas o talão para trocar. Sabe, eu lembro-me disso. Assim, ela criou o livro, ela já o tem, mas não interessa. Não interessa, tu vai ler de novo. Agora eu percebi o que era a história, ok? Por causa daquilo que eu te disse. Porque é a história sobre alguém que vive um relacionamento tóxico. E então, eu vou deixar aqui, sei que com certeza já não temos muito tempo, ou já passámos. Raul Minha Alma, eu tenho todos os livros dele. Pois eu já li todos os livros dele. E esta história em especial é aquele amor que é tóxico, em primeiro, e ela encontra um outro amor, e ela não pode ficar com esse amor. Por causa de problemas, não que ele seja mau para ela, não que ele não a ame, mas porque ele tem problemas, traumas de infância e uma das vezes que ela toma consciência é porque ele é violento com ela sem o querer fazer. Era alguém que o atormentava a ele, mesmo ainda em vida, não é? Porque as outras histórias passamos lá à frente e ele disse, eu amo-te demais para tu ficares ao meu lado, vais-te embora. Vou ver um livro que tem Obsessores em Vida. Obrigada. É o nome do livro. Que ele é bem pra gente entender. E os Obsessores em Vida, ele não é só em relacionamentos amorosos, né? Ele tem questões familiares, ele entra em amigos. E é bem interessante, tu começa a identificar as pessoas na tua vida e tu, opa, acho que vamos cortar. E acho que ele é bem interessante, eu vou procurar esse livro, eu não sei se tem aqui em Portugal, mas se estiver no Brasil, eu peço para mandarem para cá. Ok, muito obrigada a vocês duas, muito obrigada por este bocadinho. Obrigado nós, pela tua força, pela tua coragem, e nós estamos aqui para ver isso ainda escolares a Sempre. Essa caminhada juntas é longa, querendo. Muito obrigada. Obrigada. Acho que ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Próximo. Muito obrigado. A tua transformação começa aqui, neste exato minuto, neste exato momento. Até a próxima. Tchau, tchau.